Olá, olá a todos, tudo bem, pessoal? Então, vamos dar prosseguimento à nossa disciplina. Já está quase finalizando todo o assunto, né, da nossa prova do dia 20, que eu já deixei para vocês marcado na plataforma. Ela vai estar postada no dia 20 de novembro, tá? Para todos vocês. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem ainda com a nossa disciplina, mande para mim, tá bom? E aí, gente, na página 70, vamos falar sobre hidrocele, né? Hidro é água, cele é bexiga, né? Ou queda, tanto faz, né? Hidrocele é presença de água na cavidade do testículo, na cavidade da bolsa escrotal, né? A hidrocele, ela está caracterizada por causas piogênicas, por causas bacterianas, por causas virais, por traumas de bolsa escrotal, né, pancadas que aconteceu, né? Geralmente os sintomas da hidrocele é o aumento da bolsa escrotal, né? Existe a cirurgia chamada de hidrocelectomia, que é a retirada do líquido presente na bolsa escrotal. Quando às vezes o antibiótico ele não resolve o problema, né, de secar aquele líquido presente na bolsa escrotal, é importante que faça a hidrocelectomia, que é a retirada do líquido presente na bolsa escrotal. Ultrassonografia de bolsa escrotal, que é o mais indicado para casos como esses, suspeitas no caso aí de hidrocele, né, que no caso na saúde do homem, né, que leva aí a doenças do sistema reprodutor, que é o que? O testículo, tá? Lá na literatura, na página 70 de vocês, fala que é um acúmulo de líquido geralmente na túnica vaginal do testículo, embora também possa ocorrer no cordão espermático. A hidrocele aguda ocorre associada a infecções agudas do epidídimo. Então, epididimite, né, traumas, como eu falei, tumores, bactérias, fungos, também pode ser de causas idiopáticas. O que seria causas idiopáticas? Causas desconhecidas, né? O homem tem hidrocele, presença de líquido na cavidade da bolsa escrotal, e ele, né, nem o médico sabe falar por que ele tem esse problema, por que ele tem essa doença, certo? No tratamento cirúrgico da hidrocele é feita uma incisão através da parede da bolsa escrotal até a túnica vaginal, né? A bolsa né, ressecada ou após aberta é saturada para colapsar a parede. Então, gente, neste caso, né, quando não tem como fazer o tratamento via oral com medicação para secar o líquido presente na bolsa escrotal, faz-se, como eu já falei, a hidrocelectomia. É uma incisão, um pique na bolsa escrotal, na túnica vaginal, e ali vai drenar aquela água. Obviamente, como o sintoma é dor também e aumento da bolsa escrotal, o homem ele não vai ter muita escolha. Porque a gente sabe que existem pessoas, né, tanto do sexo masculino, tanto do sexo feminino. A gente não precisa falar só do sexo masculino, só do sexo feminino. Todos os dois, né? Tem pessoas tímidas, pessoas discretas, pessoas às vezes que se sentem com vergonha de mostrar, de falar que está com algum problema na região genital, na genitália, mas é notório, é cabível que ele não vai aguentar a dor, né? Vestir uma roupa íntima. Então a enfermagem vai estar lá no centro cirúrgico como instrumentadora, como circulante de sala, para estar atuando na cirurgia. E na clínica cirúrgica também vai estar atuando na parte do curativo, que é feito sob prescrição médica, né? De que forma que vai ser feito esse curativo, com qual que é o tipo de cobertura. Geralmente é uma sutura que recebe, porque vai receber uma episiotomia, um corte na região da bolsa, para sair todo o líquido presente na bolsa escrotal. Por isso que a gente chama de hidrocele, tá? E aí, falando de hidrocele, a gente tem a varicocele, né? A gente tem a varicocele. Varicocele nada mais é do que a presença anormal de veias na bolsa escrotal.
varizes, presença de varizes. Vocês podem observar, uma eu tenho excesso de água, a outra eu tenho a presença de, no caso, veias aumentadas. Se a gente for perguntar qual das duas leva ao caso de esterilidade, no caso aí, se casos levar, né, não é regra, né, toda regra tem uma exceção, casos como esses aqui, a varicocele é mais vulnerável a ter casos de esterilidade do que a hidrocele. A varicocele é a dilatação das microveias, microvasos presente na bolsa escrotal, causando também, muitas das vezes, dor ou não. Às vezes o homem não sente que está com a varicocele. Excesso de peso, pancadas, traumas, ficar muito tempo em pé, às vezes profissões como a nossa, como do professor, como do policial, como qualquer profissional, bombeiro, correios, que a gente trabalha em pé, não é regra, mas pode apresentar aí uma varicocele. O que está falando? É uma dilatação anormal das veias, do plexo venoso, paniforme, da bolsa escrotal, rede das veias, dos testículos e do epidídimo, constituindo parte do cordão espermático. As varicoceles são mais frequentes nas veias na porção superior do testículo esquerdo em adultos. Em alguns homens, a varicocele foi associada à infertilidade. Então, entre a hidrocele e a varicocele, quem tem varicocele, o risco de se tornar infértil é muito maior do que aquele que teve a hidrocele. Não é regra, pessoal. Não é regra de forma alguma a pessoa ela ter a varicocele ou ela ter a hidrocele, a presença de líquido, a varicocele, a dilatação, e aí sucessivamente a pessoa se tornar estéril. Cada caso é um caso, cada complexidade do problema é uma complexidade do problema. A gente não pode generalizar, correto? A varicocele sintomática, né, como a gente colocou tanto na hidrocele, dor à palpação, pode às vezes ter edema de bolsa escrotal, às vezes o homem não consegue ficar muito tempo numa posição, às vezes ele tem que mudar de posição por causa do processo da dor. Então isso vai levar ele a procurar uma orientação do especialista, que é o quem? O urologista. O urologista é um médico específico para tratar doenças no caso desse âmbito, né? No caso dessa amplitude. É corrigida cirurgicamente, ligando-se à veia espermática externa à área inguinal. Pode ser aplicada uma bolsa de gelo, a bolsa escrotal. A bolsa é mais para diminuir a dor, né? Fazer vasodilatação, vasoconstrição quando é bolsa de gelo, e vasodilatação quando é bolsa quente, né? Bolsa de água morna, bolsa quente. Isso é uma forma de estar evitando a dor no paciente. Analgesia, antibióticos, anti-inflamatórios. Tanto na hidrocele como na varicocele é sugestivo o uso de antibióticos, o uso de anti-inflamatórios, repouso absoluto, não pegar peso, manter uma qualidade para que não haja nenhum tipo de complicação. Mas entre hidrocele e varicocele, a varicocele pode causar infertilidade, tá? A varicocele pode causar infertilidade. O paciente, ele, né, muitas das vezes, ele pode usar um suporte para a bolsa escrotal, porque ela pode estar aumentada de tamanho no caso da varicocele, e com isso ele pode ter aí um desconforto, uma dor à palpação. Breve ele vai procurar um especialista, a enfermagem vai estar dando todo o apoio, todo o suporte necessário para que ocorra tudo bem, tanto no período no período trans e no período pós-operatório, tanto da cirurgia de varicocele, né, que a gente chama de varicilectomia, ou hidrocele, que a gente chama de hidrocelectomia, ok? Bom, pessoal, depois da gente ter falado de hidrocele, depois da gente ter falado de varicocele,
que são doenças do trato reprodutor masculino, né? Tanto hidrocele é a presença de água, varicocele é a dilatação das veias, das varizes, né? Ocasionada aí por uma epididimite, inflamação dos epidídimos. A relação da esterilidade, como eu já falei agora nessa aula, ela está mais relacionada a, no caso aí, varicocele do que a hidrocele. O tratamento para as duas formas podem ser cirúrgica ou medicamentosa, com analgésicos e anti-inflamatórios. Passamos agora para o próximo assunto, prostatectomia, fimose, né? Tem muitos homens que já casaram, tem muitos que não casaram, tem muitos adolescentes, crianças, adultos, jovens, recém-nascidos que têm a tão chamada fimose. Né? É um assunto polêmico às vezes, que interfere, né, na particularidade, né, e na individualidade de cada um, quando a gente vai tocar nesse assunto, que é um assunto de extrema importância, porque a fimose, além dela não expor a glande, né, é uma doença que não expõe a glande, vulgarmente chamada de cabeça do pênis. Ele serve como no caso, ele serve como armazenamento, né? Assim podemos dizer, né? O local do pênis, né? Serve como armazenamento para esmegma, que é aquela nata branca que fica presente ali. Aquilo ali pode ser cancerígeno, né? Além de um odor característico desagradável, e também infecção urinária, além disso tudo, dor ao ter relação sexual, né? Então, o hospedeiro definitivo do esmegma é o pênis, né? Por quê? Falta de lavagem, sujeira, né? Odor, ao mesmo tempo dor ao ter relação sexual, ter presença de sangramento, infecção urinária, né? Às vezes a pessoa pode ter infecção urinária porque devido aos micro-organismos presentes na glande, né? Às vezes idosos que às vezes têm fimose ainda usam fralda, né? E a qualidade, a concentração da urina presente naquela fralda que não foi trocada também é corpo estranho, é porta de entrada de infecção, além do mais, infecção urinária, né? E a gente sabe que se a infecção urinária não for tratada corretamente, é óbito. Se a infecção urinária não for tratada diariamente de uma forma correta, é óbito. Infecção urinária é uma coisa séria, infecção urinária é grave e tem que ser tratada corretamente, correto? Então, gente, a prostatectomia, lá na página 70, é o nome da cirurgia que se faz para expor a glande do homem, no caso, assim falando, né? A gente tem a fimose e a parafimose. A parafimose é quando a pessoa ela pode ter relação sexual ou não pode ter relação sexual. O pênis, se ficar ereto, ele vai retrair a pele, vai contrair a pele. Só que a pele, depois que o pênis ficar flácido, ela não volta ao normal. Ela não volta no seu local de origem. Então, o homem, ele tem que levar aquela pele para voltar no seu local de origem. A gente chama de parafimose. E a fimose é quando não tem a exposição de quem? Da glande, né? A mãe ao dar banho no recém-nascido, a mãe ao dar banho no seu filho. Observar, né, criteriosamente se tem alguma anormalidade no órgão genital, no pênis da criança, para ver se precisa levar no pediatra, para ver se precisa levar no urologista, né? Para ver se realmente tem alguma complicação ou não tem complicação nenhuma. Às vezes é uma questão cultural, né, de alguns países, né, asiáticos, assim falando, fazer a circuncisão, que a gente vai falar sobre ela, de crianças de 12, 13, 14 anos, né, fazer uma episiotomia, né, para romper a glande, para romper, né, aquela pele e expor a glande, assim mostrar para toda a nação, né, nacional que o rapaz, que é a criança, ela saiu da fase de criança
e passou para a fase de adolescência e sucessivamente para a fase adulta. Então isso em alguns países asiáticos, isso é como se fosse, não, é uma cultura específica que trata dessa forma, que para nós no Brasil isso é crime, né? Isso aí é atentado ao pudor, isso aí é mutilação, isso aí é agressão física. Isso aqui no Brasil, a pessoa ela responde se fizer isso contra uma adolescente de 12, 13, 14 anos, diferente em outros países que existem suas culturas e assim por diante. Até a cultura milenar, que alguns países existem as culturas milenares que levam a casos de circuncisão, ok? A fimose, né, uma condição na qual o prepúcio é contraído de forma que não pode ser retraído sobre a glande, que o prepúcio, na verdade, é a pele que protege a glande, né? Então aquele prepúcio ele não contrai, ele não retrai, ele não desce para a pele, para a glande se manifestar, no caso. Pode ocorrer congenitamente em consequências de inflamação e edema. Geralmente a fimose a pessoa já nasce com ela, quando fala congenitamente, né? Então é congênito, ela já nasceu com aquela malformação peniana, né? E a gente não pode confundir excesso de pele com fimose. Excesso de pele é uma coisa, tem gente que tem excesso de pele e não tem fimose, tem gente que tem fimose e não tem excesso de pele, varia, né? Uma patologia, uma outra patologia. Excesso de pele não significa que a pessoa tenha fimose, tá? Cirurgicamente falando, né, dentro da estética, às vezes ele quer tirar o excesso de pele, né, porque prefere até para sentir mais prazer na relação sexual, porque o libido está um pouco diminuído. Isso é uma condição do homem, né? A gente está aqui só para falar, passar informação e orientar. Pode ocorrer congenitamente, como eu falei para vocês, né? Tendo havido aí uma tendência a praticar a circuncisão rotineira dos recém-nascidos, né? Que é o PIC, a episiotomia, que faz no recém-nascido quando ele ainda é novinho, quando ele ainda está bebê, mas a gente sabe que existe a circuncisão em jovens, em adolescentes, em adultos depois de casado, porque não consegue mais ter uma relação saudável, ter uma relação tranquila, né, com qualidade, com conforto, com praticidade, então acaba procurando o médico especialista na área, que é também o urologista, para cuidar e tratar desses casos. Correto, gente? Ocorre acúmulo de secreções normais e, consequentemente, inflamação, que a gente chama de balanite. Balanite é inflamação da bolsa, né? Balanite é inflamação da glande, né? Da glande, né, peniana, lógico, né? E sem contar, como a literatura mesmo fala, da sujeira, né? Ou seja, do acúmulo de sujidade, que eu chamo de esmegma, que está presente no pênis, que além de ser cancerígeno, pode desenvolver infecção urinária, tem um odor, né, insuportável, né? A gente da enfermagem, quando vai passar sonda no paciente, a gente percebe que o paciente não toma banho corretamente ao lavar o órgão genital em casa. A gente vai colocar um Jontex no paciente, a gente percebe, a gente tem que fazer a higienização, a gente tem que fazer a limpeza, a gente tem que explicar o procedimento para o paciente. E quando você puxa a pele, você vê que está cheio de esmegma, né? Aquela substância esbranquiçada presente em volta do pênis, parecendo mais, uma nata. Aquilo ali é normal? Não. Aquilo ali chama-se sujeira. Aquele ali chama-se desmanzelo. Aquele ali chama-se algo que significa falta de higiene, né? Então a gente tem que limpar aquilo ali, tirar aquele esmegma, aquela sujeira, aquele corpo estranho que está presente no órgão genital masculino, fazer higienização com bovidina e degermante, com soro fisiológico, com cloroxidina não alcoólica, com cloroxidina degermante, que é um germicida, né, bactericida, que vai eliminar ali a presença de bactérias naquele local, para passar uma sonda vesical de alívio, ou passar uma sonda vesical de demora, ou colocar um Jontex no paciente, se assim for o caso. Correto? Isso causa aderências e fibroses.
Ou seja, cola, né? Cola, praticamente falando, a pele no pênis do paciente e ele tem complicações depois. As secreções espessadas tornam-se encrostadas com sais urinários e calcificando, tornando-se com secreções prepuciais. Nos idosos pode haver desenvolvimento de câncer de pênis. A fimose é corrigida por cirurgia. O paciente é instruído sobre os cuidados e higienes adequados do prepúcio. Né? É a prostatectomia, é o nome da cirurgia para a retirada da fimose. Né? Se o pênis ficar ereto depois da cirurgia, os pontos em volta da glande pode romper. Né? Não existe passar pomada. Né? Passar ali tem que ser passado ali um álcool absoluto, né, um álcool 70 para fazer a limpeza, para fazer a antisepsia do local, né, pomada a gente não usa passar pomada em ponto, a gente não usa passar pomada, né, em locais que sofreram sutura, né, fazer uma higienização correta, né, o paciente sempre manter o pênis limpo, higienizado, de uma forma bem tranquila para que não haja problemas como retroinfecção, ou seja, outra infecção de novo no paciente e ele vai ter que precisar talvez até tomar mais anti-inflamatórios, mais antibióticos para ter uma melhora do quadro clínico. Então, o pós-operatório, o curativo fica por conta da enfermagem, né? O curativo ele é prescrito pelo médico e aí a gente vai fazer explicando todo o procedimento para o paciente para que não haja nada de errado com ele e assim sucessivamente. Ok, pessoal? A gente vai fazer desta forma. Então, pessoal, a fimose, né, que é uma patologia do sistema reprodutor masculino, é uma situação importante de falar, é uma doença séria que pode levar ao comprometimento do órgão genital, tanto as infecções urinárias como câncer de uma forma geral, odor, né, a questão da falta de higiene muitas das vezes está relacionada porque o homem ele já tem a dificuldade para expor o órgão genital. Então, se ele tem dificuldade para expor o órgão genital, automaticamente ele vai ter a sujidade, né? O pênis ele vai albergar, né? O pênis vai servir como hospedeiro definitivo para essa sujidade, para essa sujeira, para essa falta de higiene, né? Para essa presença de elementos de corpo estranho que vão contribuir para que haja uma doença no homem, correto? E para terminar, né, a gente sabe que a parafimose é uma condição na qual o prepúcio é retraído atrás da glande e devido ao estreitamento subsequente edema não pode ser reduzido ou voltar à sua posição habitual. Foi o que eu falei. A pele ela desce, a pele ela retrai e não volta o seu tamanho normal. Então o homem, né, dentro da sua particularidade, dentro da sua individualidade, ele tem que voltar com a mão a pele do corpo peniano para ela voltar ao normal, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho de circuncisão, né? Que tá lá na página 71, tá? Vamos falar um pouquinho de circuncisão, que tá lá na página 71 de vocês da literatura. A circuncisão é a excisão, né, do prepúcio da glande do pênis, ou seja, é o corte, é o pique que dá na glande, no prepúcio, para expor a glande do paciente, né? Isso, como eu falei, é mais originado nos países asiáticos, né, nas culturas milenares, que isso aí é mostrar para a nação, no caso nacional, que o menino de 12, 13, 14, 15 anos, ele está passando para a vida da adolescência, passando para a vida adulta, né? Isso no Brasil jamais pode acontecer. Então, é realizada também em lactentes, né, em bebês que estão amamentando ainda, né, com objetivo de higiene, né, e também aquela questão cultural que eu falei para vocês aqui. Em adultos, é indicada na fimose e na parafimose infecções recorrentes da glande do prepúcio e por desejo pessoal do paciente. Então, ou seja, a vergonha, a timidez, né, a falta de informação, a falta de conhecimento,
né, a falta de comunicação também ajuda o homem a ter esse problema e não terminar com esse problema, né? Então tem que esclarecer, tem que divulgar, tem que falar, né? Nós profissionais de enfermagem, vocês futuros colegas, são responsáveis por estar divulgando a necessidade de ter que fazer uma cirurgia, se for o caso, né? Contribuir aí com elo de amizade, a gente fazer palestras na atenção primária, na medicina preventiva, em escolas, em locais onde existem pessoas de diversas idades, homens, né? A gente sabe que não só o homem tem fimose, mas a mulher também tem fimose. A gente chama de fimose feminina, né? A mulher, ela tem a sua fimose. Geralmente ela é descoberta na idade né, quando ainda está como no caso aí lactente, quando ainda está amamentando, né? A fimose feminina, ela causa infecção urinária. A fimose feminina causa dor, né? Então, na verdade, não tem como ter relação sexual quando a menina estiver preparada para o seu momento de ter relação sexual, porque ela vai sentir muita dor devido a essa fimose feminina. Então, a fimose feminina é quando os pequenos e grandes lábios estão fazendo ali o que eu chamo de uma atelectasia. O que é uma atelectasia? O colapamento dos pequenos e grandes lábios. Então o médico pediatra, gente, ele retira, ele abre, ele dilata, ele abre os pequenos e grandes lábios da criança, né? Quando a mãe leva, quando a criança reclama que está sentindo dor no órgão genital, a mãe observa que parece que não tem nada de mais, então levando no pediatra vai perceber que essa criança ela tem uma fimose feminina, né? Então não é só os homens que têm fimose. As mulheres também podem ter fimose. E principalmente no coito sexual, que é na relação sexual, ela vai sentir uma imensa dor, né, na hora de ter relação sexual. Então, lavagem, higienização correta, levar no médico, ter conhecimento, buscar conhecimento, não ter vergonha, né, isso é importante. Ter como saber e falar na hora certa o que está sentindo, passar as informações para a enfermagem. A enfermagem, né, é uma arte aí que já tem seus 200 anos de criação, né? É uma das profissões mais novas que existem, né, no mundo, é a enfermagem, porque ela tem cerca de aproximadamente 200 anos, né, de 200 anos de existência, né? Desde os primórdios, desde os primeiros cuidadores, dos boticários, das pessoas que cuidavam das outras, a enfermagem ela já começou a se remodelar ali, né? Com Ana Nery, com Florence, com toda essa gama de pessoas que fizeram hoje o que é da enfermagem ser o que ela é hoje, né? Uma enfermagem que é uma ciência, uma enfermagem que é uma arte, uma enfermagem que nós vivemos em evidências com ela e assim sucessivamente, ok, pessoal? E aí, falando da circuncisão ainda, nós temos o curativo de gases com vaselina, que é trocado quando indicado, né? Não é tão mais indicado colocar vaselina, né, nos pontos, né? Os pontos seriam mais indicados colocar álcool absoluto, álcool a 70%, né? Não é mais aconselhável, não é mais administrado, não é prescrito pelo médico colocar vaselina em sutura. Não se coloca vaselina em sutura. Dentro da literatura a gente sabe que, segundo os autores, vaselina é para queimadura, principalmente de primeiro a segundo grau, né? Queimaduras, né? Então, não é aceitável, não é sugestivamente falando aqui, colocar para vocês, né, que a gente vai passar vaselina nos curativos de fimose, de parafimose, quando faz a prostatectomia. Isso realmente não existe, isso realmente não tem nada a ver, ok? Então, gente, eu quero que vocês peguem comigo, todo mundo comigo,
está acompanhando aí a literatura, na página 77. Na página 77. Depois da 71, eu quero que vocês peguem na página 77. Na página 77, nós vamos falar de apendicectomia, né? Apendicectomia e megacolo. O megacolo, na verdade, é a obstrução do intestino. O megacolo é o colabamento das alças intestinais. Quando alguém tem megacolo, né, colo vem de intestino, mega, grande. Quando a gente tem o aumento do intestino com colabamento das alças intestinais, né, a telectasia, o colabamento das alças intestinais, o paciente pode vir a ter uma apendicite. Essa apendicite é causada por inflamação do apêndice, que é um órgão vermiforme. Tem livros que trazem para nós que ele é importante para a formação de anticorpos. Tem livros que trazem para nós que ele não tem utilidade nenhuma. O autor fala que ele não tem utilidade nenhuma. Tanto que em países de primeiro mundo, por exemplo, todas as pessoas sofrem, quando nascem, apendicectomia. Porque para evitar que no futuro elas tenham de ter uma apendicite, essa apendicite eclodir, ter uma peritonite, ter uma inflamação maior e o paciente sofrer e até levar a óbito por conta dessa inflamação. Então, o megacolo é adquirido, que é um quadro clínico caracterizado por êxtase intestinal. O que significa isso? Paralisação da passagem das fezes. As fezes ficam paralisadas, as fezes ficam petrificadas, elas não conseguem ser evacuadas, elas não conseguem ser expulsas. Com isso, o paciente pode sofrer lesões nas alças intestinais, causando pequenos ou grandes sangramentos dentro dessas alças intestinais, levando o paciente a ter presença de sangue oculto nas fezes. Né? Um dos exames que a gente sabe que faz para saber se tem sangue nas fezes é chamada de quê? De catalase. A catalase é um dos exames que é feito para saber se tem presença de sangue nas fezes. Jogar água oxigenada na própria fezes. Se fermentar é porque ali tem presença de sangue. E o megacolo é quando o intestino ele para de funcionar, né? O megacolo é quando o intestino ele para de expulsar as fezes. Então as fezes ficam umas fezes desidratadas, fica uma fezes ressecada, fica uma fezes petrificada chamada de fecaloma, que muitas das vezes tem que ser retirada por dedo, tem que fazer lavagem intestinal, e essas fezes elas podem contribuir para complicações como no apêndice, causando apendicite, fazendo com que o paciente tenha inflamação do apêndice, fazendo com que o paciente tenha uma apendicite, fazendo com que o paciente tenha uma dor, tenha uma eclosão ali, tenha uma peritonite, tenha uma doença mais grave. Se não for diagnosticado, se não for tratado a tempo, o apêndice pode suporar, né, a apendicite pode suporar, expulsar secreção purulenta no peritônio, causando aí complicações mais sérias na vida daquele ou daquela. Pessoal, então a presença de megacolo, isso pode estar relacionado a alguns problemas, até como a diminuição da frequência de ingestão de líquidos no próprio paciente. A falta da ingestão de fibras do próprio paciente. O paciente já tem a tendência a ter uma diminuição das fezes serem pastosas. Então o paciente ele tem uma obstipação intestinal, o paciente ele tem uma tendência a ter uma constipação intestinal e ele já não ingere fibras o suficiente, ele já não ingere água o suficiente, porque as fezes também precisam de água para se tornarem pastosas, assim como o nosso organismo precisa de líquido para se tornar hidratado. Então, quando falo que o megacolo adquirido é um quadro clínico caracterizado por êxtase intestinal, como eu falei, diminuição do funcionamento do intestino, paralisação do intestino, progressiva, com dilatação, hipertrofia e alongamento, né, e uma ou mais porções do intestino grosso. Aumenta o intestino grosso.
né? Por isso que fala megacolo, porque vai ter um acúmulo de fezes ali presente naquele intestino, causando uma obstrução intestinal. Às vezes é necessário cirurgia, abrir o intestino desse paciente, abrir o abdômen desse paciente, ir lá no intestino, abrir esse intestino, tirar essas fezes que já estão petrificadas, paciente com megacolo, né? Por isso que fala megacolo, porque o intestino ele aumenta de tamanho devido ao acúmulo de fezes presente no intestino. Pode até vomitar essas fezes por causa do excesso de fezes que está presente nessa pessoa. Sem contar, gente, que o paciente ele sente uma dor insuportável, né? Gases, flatulências, né? Dores abdominais, né? Não consegue evacuar de forma alguma. E aí, se não for tratado esse megacolo, como eu já falei para vocês, ele pode virar apendicite, tá? Ocorre, então, a destruição do plexo mesentérico, sendo no Brasil através da doença de Chagas. As lesões do plexo de Mennecer de Albuch rompem a harmonia entre a abertura e o fechamento do esfíncter e a musculatura intestinal. Da mesma forma que a doença de Chagas ela causa cardiomegalia, preste atenção. Da mesma forma que a doença de Chagas causa cardiomegalia, que é o aumento do volume cardíaco do coração pelas fezes do barbeiro, do Trypanosoma cruzi, a presença da doença de Chagas, a presença do barbeiro, a presença das fezes do Trypanosoma cruzi na pessoa, no organismo da pessoa, pode causar também megacolo. Tá? Então, são duas doenças particulares, que é a doença de Chagas, né, que a gente chama porque foi descoberto pelo sanitarista Carlos Chagas, né, na época, e nas décadas passadas, que originou o nome de Carlos Chagas, que foi esse sanitarista tão importante nas políticas públicas instituídas no Brasil, as políticas públicas de saúde. Então, o megacolo ele está caracterizado pela presença das fezes do barbeiro do Trypanosoma cruzi. Sinais e sintomas, né? Prisão de ventre, né? Flatulência, dor, principalmente, fezes em forma de síbalos, né? Ou seja, o paciente evacua fezes endurecidas e em pequenas quantidades. Então, por isso que a lavagem intestinal é importante, o flitionema é importante, o líquido é importante, ter uma dieta fibra é importante, fazer exercício físico é importante, período de diarreia devido à fermentação intestinal produzida por êxtase fecal ou irritação da parede intestinal. Então, na verdade, eu posso pensar que esse paciente possa ter uma diverticulite. A diverticulite, né, a colite a colite é uma doença do intestino, do colo, que é uma inflamação. Uma hora a pessoa está com diarreia, uma hora ela está com obstipação intestinal. Então é parecido esse problema de sinais e sintomas, né, ocasionado aí pelo megacolo. Fecaloma, né, que é o acúmulo de fezes nas alças intestinais, causados aí, né, pelas próprias fezes, pela petrificação, pelo endurecimento, né, fezes endurecidas devido ao aumento da reabsorção da água, né, ou seja, devido ao aumento da reabsorção da água. As fezes, elas estão necessitando de líquido, então ela tenta fazer uma reabsorção da água. Mas que água é essa que não existe? Que água é essa que o homem não está ingerindo? Então não tem água, igual fala. Fezes endurecidas devido ao aumento da reabsorção da água contida nas fezes pela mucosa intestinal. Então, na verdade, as fezes, ela tenta fazer uma reabsorção de água, para que ela fique pastosa, para que ela fique na condição de ser expulsa sem sentir dor do paciente, sem sentir nenhum tipo de complicação. Quando isso não é possível, é fecaloma, é endurecimento, é megacolo, é apendicite, é complicações mais sérias. Lembrando, gente, que a apendicite é uma doença grave, é uma complicação grave causada por 90% dos nossos pacientes
que tem presença de apendicite é causado por intestino preso, que a gente chama. É causado por constipação intestinal, causado por obstipação intestinal. Queda do estado geral, né, halitose, né, devido às fezes presentes no intestino. Emagrecimento, né, o paciente já tem uma perda ponderal de peso, porque já não tem mais vontade alimentar, né, ele tem aí uma inapetência alimentar. Desidratação, praticamente, porque as fezes, ela também tenta fazer uma reabsorção da água. Com isso, o paciente pode ter uma desidratação causada por essa reabsorção de água nas próprias fezes, tá? Apatia, desanimado, prostrado, né? Não tem vontade de fazer nada, é um paciente extremamente desanimado, é um paciente que não tem estímulo nenhum, né? Sem contar as dores, né, a palidez cutânea, a pele fria, né, muita dor que ele sente, distensão abdominal, né, não está falando aqui, mas também tem a distensão abdominal. Tratamento cirúrgico, colostomia, né, coloca-se uma bolsa de colostomia no paciente, né, um dreno com uma bolsinha do lado do abdômen, ali vai retirando aquelas fezes através do intestino. Né, uma exteriorização de uma porção do cólon na parede da abdominal, ou seja, uma porção do intestino ela vai para fora, faz uma exteriorização. A palavra exteriorização é tudo aquilo que está para fora. Então coloca-se uma porção do intestino para fora, localizado junto com essa bolsinha de colostomia, para o paciente evacuar de uma forma normal, sem que haja problema. Essa bolsa de colostomia, vocês podem perguntar, essa bolsa de colostomia, ela pode ser crônica ou ela pode ser aguda? Aguda, resolveu o problema, acabou, suturou, tirou a bolsinha e acabou. Crônica, principalmente quando é CA de colo, quando é CA de intestino, aí já não tem mais jeito. Quando é câncer de intestino, o paciente ele já não consegue mais ter controle dos esfíncteres vesicais e com isso ele pode ter tanto diarreia, ele pode ter tanto constipação intestinal, então ele não tem mais aquele controle, aquela segurança e assim por diante. Hemicolectomia, geralmente faz a retirada do sigmoide de uma porção do intestino, principalmente aquele intestino que está obstruído, aquela parte do intestino que não tem condições mais. Por isso que algumas pessoas que retiram um pedaço do intestino, a evacuação é mais rápida. Ela não pode esperar muito tempo para ir ao banheiro, porque senão ela vai evacuar na roupa, porque o tamanho do nosso intestino, né, ele é completamente diferente do tamanho de quem vai fazer, por exemplo, uma sigmoidectomia, que é a retirada do sigmoide de uma porção do intestino. Perfeito? E aí nós temos, né, o colo perianal seccionado, né, mais ou menos 15 dias após a cirurgia, o coto retocólico introduzido na cavidade pélvica. Então, ou seja, volta de novo, né, o intestino para a área intestinal, depois de 15 dias da cirurgia. Depois do coto, né, aquela parte que cortou, suturou, né, com os fios absorvíveis, a gente viu isso nessa matéria, na primeira prova, com os fios absorvíveis, suturou e colocou para dentro do paciente e sutura novamente e vida normal. Então, gente, hoje falamos de apendicectomia, falamos de megacolo, falamos de prostatectomia, falamos de fimose, falamos de parafimose, falamos de circuncisão, falamos de hidrocele, falamos de varicocele. Então hoje foram vários assuntos da nossa aula. Qualquer dúvida que vocês estiverem, estou à disposição de vocês. Mandem perguntas para mim, tá? Não fiquem com dúvidas. A nossa prova está chegando. A nossa prova é dia 20. Nós provavelmente teremos ainda mais uma aula antes da prova. Então é importante que vocês assistam todas as aulas. E dúvidas, se alguém tiver, pode estar mandando para mim, fazer uma aula
Google Meet, fazer aí também uma aula, né, com uma reunião com todo mundo na plataforma, para a gente tirar todas as nossas dúvidas. O que vocês não podem ficar é com dúvidas, porque na hora da prova eu não vou poder ajudar, correto? Então aí nós vamos ficar por aqui, e na próxima aula a gente continua a matéria, porque provavelmente nós teremos ainda mais um encontro antes da prova de vocês do dia 20 de novembro. Ok, pessoal? Um forte abraço para vocês e até lá, se Deus quiser. Tudo de bom.